Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título No Espírito Santo, o nosso Consolador. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será: quem é o Espírito Santo? Em segundo lugar, vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A Santa Bíblia nos apresenta de forma detalhada o Espírito Santo como Deus e com características de pessoalidade. Nesta lição estudaremos sobre quem é o Espírito Santo, sua natureza divina e pessoal, bem como as obras que ele realiza no meio da sociedade humana de geração a geração. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. A Bíblia Sagrada atribui nomes próprios ao Espírito Santo que não nos deixa dúvidas de que ele possui uma natureza divina. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Dentre as diversas passagens bíblicas, nós podemos mencionar, por exemplo, Atos capítulo 5, versículos 3 ao 4, menciona que o Espírito Santo é Deus. Então façamos a leitura. Atos capítulo 5, versículos 3 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Portanto, aqui há uma clara menção de que o Espírito Santo é Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Portanto, nesta passagem nós temos uma menção de que o Espírito Santo é Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, diz o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, aqui ele é o Espírito de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Portanto, aqui há uma menção direta do Espírito Santo como o Espírito eterno. O termo ruar, utilizado no Antigo Testamento por 400 vezes, bem como o termo pneuma, utilizado no Novo Testamento por 370 vezes, pode significar em sua essência, esta palavra, nomes usados para denominar o Espírito Santo como sopro, vento ou respiração, tipificando então a sua natureza não corpórea ou material, e sim imaterial, ou seja, o Espírito de Deus. Então o termo ruá ou pneuma significa sopro, vento ou respiração, que tipifica a natureza não corpórea do Espírito Santo.
Observa-se que em o Novo Testamento se utiliza também o termo Paracleto para identificar o Espírito Santo, sendo neste caso tipificada a natureza de ação para a humanidade como um consolador igual a Cristo. Portanto, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia Sagrada apresenta o Espírito Santo como uma personalidade que apresenta características próprias de um ser pessoal, não sendo, portanto, como muitos pensam, uma força, uma influência cósmica ou um sentimento religioso. O Espírito Santo é uma pessoa que manifesta atos pessoais, sendo ele não tangível e nem visível, mas ele é sentido, ou seja, sentido a sua glória e plenamente ativo na alma humana e na vida daquele que crê. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16 e 17, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, ele é uma pessoa, porque ele habita em nós. Considere-se que a pessoalidade do Espírito Santo ele é diferente da nossa pessoalidade humana. Isto quer dizer que as características pessoais do Espírito Santo, como por exemplo, a vontade dele, embora seja análoga, é bem diferente da nossa, por não ser contaminada pelo pecado. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e por esta causa somos parecidos com o Espírito Santo, ainda que não tenhamos a plena e totalidade compreensão de sua pessoalidade, mas sabemos que ele existe e possuímos, ainda que no modo imperfeito, os mesmos atributos morais dele. Algumas virtudes inerentes a um ser pessoal são exaradas na Santa Bíblia para caracterizar o Espírito Santo como uma pessoa, bem como suas ações permeadas nas Escrituras Sagradas tipificam esta sua personalidade. A saber, o Espírito Santo ele possui inteligência manifestada na sua capacidade de raciocinar através de sua mente e possui também uma vontade própria, ou seja, desejo de realizar os seus planos. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aí tipificando então a sua inteligência, a sua mente. Mas temos também a questão da vontade própria. Atos, capítulo de número 15, versículo de número 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Esta é a decisão enviada a Antioquia
pelos apóstolos, quando eles se reuniram para resolver sobre a controvérsia da circuncisão. Portanto, aqui coloca que o Espírito Santo, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas. Ou seja, tipifica aqui a vontade, representa aqui a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser divino que revela, isto é, perscruta as profundezas de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E o Espírito Santo fala a verdade aos homens. E isso nós podemos contemplar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 26, que diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Portanto, estas são as características pessoais do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. Mas a Bíblia também traz símbolos designados para o Espírito Santo na Bíblia. A Santa Bíblia, ela designa simbolicamente várias matérias da criação do mundo natural para caracterizar a obra do Espírito Santo. A saber, primeiro, um símbolo usado para o Espírito Santo é de uma pomba, que é uma ave que simboliza a pureza e a paz, onde, analogamente, o Espírito Santo promove a santidade e a paz na sociedade humana. O Espírito Santo também é representado pelo fogo que queima, arde e aquece os corações dos homens, pelo que é divino. O Espírito Santo também na Bíblia é representado pela água que lava os pecados dos homens e vivifica-os, ou seja, dá vida. Mas o Espírito Santo também na Bíblia é representado pelo óleo, que utilizado como combustível para a formação do fogo, cujo objetivo é de iluminar, caracteriza o Espírito Santo como aquele que ilumina a mente do homem. E se for utilizado para ungir, caracteriza o Espírito Santo como aquele que sara as enfermidades e dá sabedoria divina aos homens. Outro símbolo utilizado para designar, representar o Espírito Santo é o selo, como elemento de penhor e de garantia, sem falhas, de que as promessas de Deus são cumpridas, e para aqueles que são exclusivamente deles e escolhidos por Ele. E por último, nós temos um símbolo que é a vestimenta, que caracteriza a cobertura da santidade do Espírito Santo sobre os homens. Portanto, nós temos aqui pelo menos 6 símbolos designados para o Espírito Santo na Bíblia: uma pomba, o fogo, a água, o óleo, o selo e a vestimenta. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa na Santíssima Trindade. O Espírito Santo aparece de forma proeminente na Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por ser o centro de atuação, de forma mais enfática, desde o Pentecostes, que foi a ocasião onde houve o derramamento do Espírito Santo sobre os 120 discípulos no cenáculo, no início da igreja primitiva, até os dias atuais. Alguns pecados contra o Espírito Santo. Podemos mencionar os seguintes pecados contra o Espírito Santo, a saber, a blasfêmia. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, versículo 31,
diz o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Resistência ao Espírito Santo é outro pecado. Atos, capítulo de número 7, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 51, diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Outro pecado. Outro pecado contra o Espírito Santo é um insulto. Carta aos Hebreus, capítulo número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, ou seja, houve insulto. O outro é a mentira, Atos capítulo 5, versículo 3, que fala sobre aquela mentira de Ananias e Safira ao Espírito Santo. E por último, o desprezo, o extinguir o Espírito Santo de sua vida. Isto na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito, ou seja, não extingais, não despreze o Espírito Santo. Tanto aí nós temos 5 pecados contra o Espírito Santo. Passemos agora ao item 2 da lição, a natureza do Espírito Santo. E vamos começar pelos atributos naturais do Espírito Santo. O entendimento da essência da natureza do Espírito Santo é-nos revelada na Bíblia Sagrada pela manifestação dos seus atributos, a saber, no caso, naturais. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ele tem como atributo natural a onipotência. O Espírito Santo possui o poder de realizar qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer tempo, bem como o de revestir de poder a quem ele quer. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Poder do Altíssimo caracterizando o poder do Espírito Santo, onipotência. Mas o Espírito Santo também, ele é onipresente. Todas as coisas criadas no universo estão contidas no Espírito Santo. No Salmo 139, versículos 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 139, versículos 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá.
Portanto, aí, um outro atributo natural do Espírito Santo, a onipresença. E também ele é onisciente. O Espírito Santo sabe e conhece todas as coisas manifestadas em sua sabedoria e revelações divinas. Nesse mesmo salmo, versículo 1 ao 6, é caracterizada essa onisciência, quando diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Portanto, atributos naturais do Espírito Santo: onipotência, onipresente, onisciente. Além destes magníficos e exclusivos atributos somente atribuídos ao verdadeiro Deus, o Espírito Santo ele é eterno. Não teve começo e nem terá fim. Portanto, ele é divino. O Espírito Santo é Deus. O apóstolo Paulo confirma a essência da divindade do Espírito Santo, afirmando que ele é Deus. Na realidade, é o apóstolo Pedro que fala isso. Ele confirma essa essência da divindade do Espírito Santo por ocasião daquela história de Ananias e Safira. E o Espírito Santo ele é eterno. Passemos agora também aos atributos morais do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada ela apresenta virtudes, qualidades morais inerentes ao Espírito Santo, onde pessoas que possuem estes atributos são pessoas que podem se relacionar com o seu próximo e com Deus. Estas 9 virtudes estão tipificadas no chamado fruto do Espírito. Portanto, os atributos naturais somente pertencem a Deus: onipresente, onipotência, onisciente e também a questão da eternidade. Agora, os atributos morais do Espírito Santo, aqui onde nós estamos tipificando pelo chamado fruto do Espírito, essas qualidades, essas 9 qualidades, essas 9 virtudes, aí sim nós podemos ter estas virtudes em nosso ser através do Espírito Santo. Então, na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 ao 23, há uma lista completa destas qualidades, quando diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aí, então, nós temos o amor, que é o amor incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos. Temos, em segundo lugar, a alegria, que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos, sendo esta alegria de caráter permanente, por ter sido alcançado pela graça da salvação em Jesus Cristo. A outra qualidade é a paz. É a paz caracterizada de forma tridimensional na dimensão vertical: paz com Deus; na dimensão horizontal, paz com o próximo; e na dimensão em profundidade, paz consigo mesmo. Em quarto lugar, nós temos a paciência. Paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições, incompreensões dos outros. Em quinto lugar, nós temos a benignidade como outra virtude de atributo moral do Espírito Santo. A benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. E a bondade é a capacidade de praticar o bem a todos, sem qualquer interesse particular ou recompensa. Em sétimo lugar, nós temos aí a fidelidade, que é a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. Em oitavo lugar, nós temos então a mansidão,
que é a virtude que, em meio às verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. E por último, nós temos o domínio próprio, que é a virtude de controlar as paixões da carne ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Portanto, estes como atributos morais do Espírito Santo, aqui representado pelas qualidades do fruto, as 9 qualidades do fruto do Espírito. Passemos agora ao último item da lição, falando sobre a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo possui um papel vital na relação do homem com Deus, pois é através da obra do Espírito Santo que o homem em sua vida cristã, piedosa, sente e vive na presença de Deus. Logo, qualquer ato relacional com Deus perpassa pela ação do Espírito Santo. E nós podemos então, já neste contexto, falar sobre a obra do Espírito Santo, que é bem vasta, e a primeira, a obra do Espírito Santo, na criação do universo, o que a gente pode contemplar na Bíblia. A Bíblia Sagrada aponta o sublime momento da criação do homem e de todas as coisas criadas, com a conteste presença do Espírito Santo. E lá em Jó afirma exatamente isso. Jó, no capítulo de número 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, que há uma caracterização de que o Espírito Santo, sopro de Deus, o Espírito Santo é criador. Esteve presente na criação do homem de todas as coisas. Mas nós temos também a obra do Espírito Santo em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus foi concebido no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. Ou seja, o anjo aparece a Maria e diz que o que vai ser concebido no ventre dela é resultado do envolvimento do Espírito Santo sobre ela. Portanto, Jesus foi concebido no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. Jesus, para realizar a sua missão, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Atos, capítulo de número 10, versículo 36 ao 38, diz o seguinte: Atos 10, 36 ao 38. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A obra do Espírito Santo em Jesus Cristo é que Jesus foi orientado em seu ministério pelo Espírito Santo. Nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 1, o seguinte: Mateus 4, 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus foi orientado, guiado pelo Espírito Santo. Jesus estava no seu ministério terreno, estava sempre cheio do Espírito Santo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, também, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus também pregava, ensinava e curava no poder do Espírito Santo. Também no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 14 e 15, diz: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então diz aqui no versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, ou seja, o ministério de Jesus era pelo poder do Espírito Santo. E Jesus ressuscitou no poder do Espírito Santo também. E isso está dito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, que diz o seguinte: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Portanto, esta obra do Espírito Santo é Jesus Cristo. Jesus foi concebido no ventre de Maria. Jesus, para realizar sua missão, foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus foi orientado em seu ministério pelo Espírito Santo. Jesus estava sempre cheio do Espírito Santo. Jesus pregava, ensinava e curava no poder do Espírito Santo. E Jesus ressuscitou também no poder do Espírito Santo. Então já falamos sobre a obra do Espírito Santo na criação do universo, a obra do Espírito Santo em Jesus Cristo. Agora vamos ver a obra do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo é o autor e o intérprete da Santa Bíblia. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, diz assim, palavra do Senhor. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então esta é a obra do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Ele é autor e intérprete da Bíblia. A obra do Espírito Santo nos homens. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo nos homens salvos em Jesus Cristo. O Espírito Santo, quanto aos homens salvos em Jesus, realiza as seguintes obras de forma permanente. Quanto ao espiritual, e aqui eu vou apenas mencionar estas obras. O Espírito Santo, ele regenera a alma do homem, ele batiza este homem com o Espírito Santo, ele habita no coração do crente, o Espírito Santo sela o seu servo, o Espírito Santo, ele testifica o homem, o Espírito Santo enche o coração do crente e o Espírito Santo intercede pelo homem. E este último, eu vou fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E essa é uma das obras mais importantes do Espírito Santo com relação à vida espiritual do homem, ou seja, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quanto ao mundo natural, o Espírito Santo, ele trabalha, primeiro, fortalecendo o homem, ele liberta o homem, ele guia este homem, o Espírito Santo ilumina e também
dá a instrução, ele capacita o crente, ele consola aos homens, ele comissiona os homens ao ministério e produz no homem o fruto do Espírito. E aqui eu quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículo 31, o seguinte: 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto, ou seja, no consolo do Espírito Santo, crescia em número. E aqui o Espírito Santo se apresenta como Consolador. Concluindo a aula de hoje, ao entendermos o papel fundamental do Espírito Santo na vida cristã, tendo uma relação de intimidade com Ele, manifestada em grandes e inefáveis experiências, então é que podemos valorosamente sentir a presença de Deus e experimentá-lo em toda a sua glória. Aleluia! Chegamos ao final da nossa aula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.